Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente no podcast Diálogos com Dani, muito alegre, muito feliz, honrada com a presença dela novamente. Sandra Simões, especialista em gestão do tempo. Sandra, você foi aclamada para voltar. Fico feliz. É um prazer enorme ter você aqui. Nós temos muita coisa para falar, mas, primeiramente, eu acho que a gente pode falar o seguinte: o que é o tempo? O tempo é o recurso mais poderoso que nós temos e mais democrático, porque ninguém tem mais nem menos, temos todos o mesmo tempo. E aí eu pergunto, né? Se você está falando, nós temos todos o mesmo tempo, por que algumas pessoas conseguem gerir o seu tempo de maneira mais eficiente e outras não? Dizem que não tem tempo para nada, Sandra. São vários os motivos, mas o principal dele, por incrível que pareça, é que a maioria das pessoas, elas não focam onde elas querem chegar. Eu trabalho com mentoria de gestão do tempo, eu converso com pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões, diversas profissões, melhor dizendo, e muitas vezes, mais do que eu imaginava quando comecei efetivamente a trabalhar com gestão do tempo, eu faço a pergunta: então, onde você quer chegar? Eu nunca pensei nisso assim com essa seriedade, vem a resposta. Então, quando você não sabe onde você quer chegar, como que você vai saber traçar bem as etapas para essa chegada? Então, você se perde. Você vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, às vezes dá 2 passos para trás, e nisso você está perdendo tempo. Então, a maioria perde tempo porque não sabe onde quer chegar com clareza. Então, por exemplo, o que você está dizendo é: preciso saber o que eu quero, preciso saber como eu vou fazer para conseguir o que eu quero. E quanto tempo eu tenho para conseguir o que eu quero? Sim, a base da gestão do tempo é você dimensionar onde você quer chegar, dimensionar que esforços você quer demandar para chegar até esse lugar, porque você pode, por exemplo, querer chegar daqui no shopping e decidir ir caminhando. Obviamente, você vai demorar mais tempo. No entanto, você segue o seu objetivo e está tudo bem. Não, eu quero ir de carro. Por quê? Porque de repente eu não tenho força física para chegar até lá, eu preciso realizar algo no retorno, então eu preciso chegar mais rápido ou voltar mais rápido. Essa dimensão do tempo, ela é fundamental, essa noção de dimensão do tempo. E eu preciso lavar a louça. Eu estou falando de uma caminhada de uma distância. Mas, por exemplo, todas nós, mulheres, na sua grande maioria, precisam lavar louça. E o exemplo da lava-louça, de lavar louça, está na realidade de todas nós e eu gosto sempre dele. Você precisa lavar louça. Você pode lavar a louça de forma mais acelerada, você pode lavar a louça fazendo ali até um processo de meditação ativa. E você pode postergar lavar essa louça. Muito bem. Veja como o postergar tem que ter dimensão de tempo, o lavar rápido e o fazer daquele momento um momento meditativo ativo é dimensão. Quantas pessoas param para pensar nisso? Elas só vão no piloto automático fazendo. Eu tenho que lavar louça, eu preciso lavar banheiro, eu preciso passar roupa, eu preciso terminar aquele relatório, eu preciso elaborar um projeto para entregar para o meu superior. Então, você só pensa o que você precisa fazer, mas não para refletir na dimensão do tempo da execução daquela ação e na dimensão do tempo diante daquela realidade sua presente, com tudo que você tem para fazer. Eu preciso lavar louça, mas o meu filho, eu só tenho esse tempo para dar aquela forcinha naquela atividade de português que ele sempre tem dificuldade. Então, a gente precisa ter essa consciência. Podemos falar que a gente faz escolha a todo tempo, Sandra?
Sim, sim. E escolhas doem. Então, muitas vezes, você já ouviu a expressão, não quero nem pensar nisso? Já. Já. A gente não quer pensar no tempo, porque o tempo gera escolha. E escolha está paralela com uma coisa muito séria, que a gente não gosta de falar nunca: luto. Porque todas as vezes que você escolhe, algo se perde. E toda perda gera luto. E nós não gostamos, e nós não estamos preparados, e nós não exercitamos a fala do luto. Nós não trabalhamos perdas. Ai, Não sensacional. ensinamos as pessoas a trabalhar perdas e muitas vezes nem nos ensinamos a lidar com as perdas. Então, por isso, vamos postergando tomar decisões, porque toda decisão demanda escolha, demanda perda, e isso traz dor. Nossa. Você está falando das escolhas, você está falando de postergar. Postergar é o mesmo que procrastinar? Não. Não. Procrastinação tem o seu lado bom e ruim. Todo ser humano procrastina. Tá. Então, a gente não precisa sentir a bolachinha mais gostosa do pacotinho. Tá. Só eu procrastino. Yes, não. Todo mundo. Todo mundo procrastina e a procrastinação tem sim o seu lado positivo. Sabe aquela expressão, o ócio criativo? Então, dentro do nosso dar um tempo, distanciar-se de algo, às vezes isso pode trazer, se for consciente, isso pode trazer um benefício muito grande. Postergar de forma, procrastinar, de forma negativa, é quando conscientemente você está deixando de fazer algo porque aquilo demanda muito esforço e você não quer demandar esforço consciente. Tá. Então, agora, você postergar uma ação é quando esse procrastinar é consciente. Olha, eu preciso de um tempo, eu ainda não estou preparado, eu sei que eu posso ter consequências negativas, mas eu preciso desse preparo, eu preciso dessa pausa, eu preciso de uma pesquisa maior, eu preciso oxigenar, então eu vou postergar. Então, postergar é algo que está dentro da consciência da procrastinação, que não é de todo ruim, veja. Todo mundo procrastina. Sim. Porque a ação demanda esforço. Se nós fecharmos e abrirmos o olho, nós estamos demandando esforço. Tudo demanda esforço. E o que você procrastina? Geralmente aquilo que demanda esforço. Você procrastina deixar de comer um brigadeiro. Né? Você procrastina aquele relatório, você procrastina aquela organização no armário, você procrastina ir àquele médico, porque não é só ir ao médico, é o que ele vai dizer, é o exame que você vai ter de fazer. Então, a procrastinação, ela está atrelada a essa demanda de esforço. Se você tem consciência que todos nós nos afastamos do esforço e que, se for consciente esse afastamento do esforço, você pode se empoderar. Às vezes você está com um medo de ir ao médico. Por que não trabalhar esse medo? Calma, deixa eu conversar com uma pessoa das minhas relações afetivas, deixa eu me fortalecer, talvez mais fortalecido. Não. Às vezes você está inseguro, tem insegurança de ir ao médico sozinho. Então, consciente disso, convide alguém para ir com você. Veja, é tomada de consciência daquilo que você está fazendo que reduz você procrastinar de forma inconsciente e procrastinar positivamente para você. Simplesmente apenas postergar algo para ir à execução de maneira mais preparada. Você está falando, pensei em duas coisas aqui. A primeira, nós estamos falando de consciência para gerir o tempo. Sim. Então, eu tenho duas opções de viver, ou o modo como eu quero viver. Piloto automático, que alguém vai pilotar,
ou eu vou pilotar a minha vida. Eu vou fazer as escolhas. Uhum. Se eu faço as escolhas, eu consigo gerir o meu tempo. Uhum. Vamos colocar de maneira grosseira. Uhum. Se eu vou no piloto automático, alguém está escolhendo para mim. Exatamente. E nem sempre quem está escolhendo para mim é a melhor opção. Uhum. E as pessoas, por medo, porque dói, deixam o piloto automático. Isso. Eu costumo dizer, na mentoria, nós trabalhamos com, primeiro, o diálogo reflexivo para a consciência de onde você quer chegar, quais são os hábitos que você deseja conquistar e quais são os hábitos que não estão ali ajudando você a chegar onde você deseja. A partir da consciência, nós precisamos de um instrumento concreto. O instrumento concreto é a agenda. A gente pode estar disso agora, Sandra. Como Agenda. você faz uma agenda e para que serve uma agenda? Para que serve uma agenda? Para você ter consciência das 17 horas úteis do seu dia. E as outras que você deveria descansar dormindo. Então, porque a gente diz, tenho 24 horas. Não, calma aí. Peraí. Você tem de 16 a 17, pelo menos deveria ter. E as outras são para você dormir. Então, essa consciência já muda tudo. Quem tem uma agenda tem a clareza da rotina dela. Então, ela precisa olhar para as ações dela, ela precisa registrar as ações dela e ter consciência daquilo que começamos o nosso diálogo. Lembra da dimensão do tempo? Sim. Muitas vezes eu pego pessoas que fazem listas de atividades. Aí eu olho aquela lista e eu falo, mas como assim? Vamos ver, que horas você acorda, que horas você vai começar a fazer essa atividade? A pessoa colocou uma quantidade de ações ali que demandariam 48 horas. É por isso que muitos dizem, mas eu gostaria que meu dia tivesse 48 horas. Calma. Por quê? Porque você não soube ver com clareza as 17 horas úteis do seu dia, não soube dimensionar o tempo de execução de cada uma das ações. Por que é mais fácil fazer lista do que ter uma agenda ali com tudo definidinho? Porque isso vai demandar seleção, análise e escolha. E escolha dói. Então, eu prefiro ter lista, segunda vez, eu prefiro ter lista do que eu parar e refletir. Respondi sua pergunta? Respondeu. Mas tem gente que mesmo com a agenda, é o que você está falando, não cumpre. Procrastina mesmo assim com a agenda. Porque é difícil fazer escolha, Sandra. É difícil fazer escolha e é difícil fazer agenda quando você não entendeu ainda a tua maneira de escolher, de selecionar. Seu modus operandi, de repente. Isso. E porque há pessoas que, por não terem ainda a maturidade do que é gestão do tempo e alta performance, do que é a organização da rotina diária, na maioria das vezes a pessoa pensa que quando ela planeja, o planejamento vai acontecer. Por si só. Seja bem-vindo ao mundo. Imprevistos acontecem todos os dias, quiçá todo segundo. Então, ter planejamento não é garantia de que aquelas ações ocorrerão. Ter planejamento é preparar a mente para a hora que o imprevisto vir, como ele sabe o que vai acontecer na semana, na quinzena e no mês, como ele sabe como é a tua rotina de dia a dia, então o que ele faz? O teu planejamento ajuda você a, diante de um imprevisto, mais rapidamente se recolocar. Ensina você, sem ansiedade, sem tantas frustrações, como você se reorganiza, como você reajusta seu horário. Então, às vezes, dentro de uma mentoria, fala, Sandra, mas eu tô aqui me esforçando para fazer um planejamento para você me dizer que ele não vai acontecer desse jeito? Exatamente isso. Você tem que fazer um planejamento muito bom para realmente desejar que ele ocorra. Mas 99% das vezes não vai acontecer. Só que, no final do dia,
você fez lá uma série de anotações na sua agenda de realocar ações, mas você não ficou entristecido, você não ficou bravo, você não ficou enraivecido, você não discutiu, não elevou o tom de voz com uma outra pessoa. Por quê? Porque você já está preparado para esse realocar de atividades. Você sabe falar com o seu cliente, você sabe sugerir um outro horário. Porque quem começa a aprender a gestar a própria agenda também desenvolve uma habilidade poderosíssima. Qual, Sandra? Gestar a agenda do outro. Porque a maioria não tem agenda. A maioria não sabe gestar seu tempo. Então, quando você se empodera da sua gestão do tempo, você se torna até mais empático com o outro. Porque você começa a ajudá-lo nessa sua ajuda de como gestar para o outro. Porque você o acalma. Não deu hoje. Mas olha, como eu sei que você faz isso e aquilo, tal dia seria bom para você? Você acabou de dizer que não tem um horário para ele, mas você já o acolhe na fala. Eu sei que você tem isso e aquilo. Poderia ser em tal horário, em tal dia? Ficaria bom para você? Você leva um problema e já sugestiona uma solução. Muitos dos conflitos acontecem na gestão do tempo, em romper programações. Por quê? Porque as pessoas não se ajudam e não ajudam o outro a resolver a questão do imprevisto que vem para os dois. Né? Então, assim a gente administra até algo que se fala muito, que é o respeito com o outro, né? A empatia, um bom convívio. Você está falando, Sandra, pera, você está falando tanta coisa aqui, que veja só, então, isso resolve, inclusive, uma convivência, vamos chamar uma convivência familiar, uma família, por exemplo, a minha família, eu, meu marido e 2 crianças. Então, é a minha agenda, vamos colocar dessa forma, a agenda do meu marido e a agenda dos meus filhos, né, com os compromissos escolares e assim por diante. Então, se uma pessoa não tem essa organização, qual é o primeiro passo? Então, vamos supor, eu preciso confessar que sou muito organizada, o pessoal aqui sabe, sou muito organizada. Mas, por exemplo, eu convivo com pessoas que não têm uma mínima noção de disciplina e organização. Vou chamar dessa forma, tá, Sandra? E eu ensino meus filhos a terem isso. Meu marido é uma pessoa disciplinada também nessa relação. Mas, por exemplo, alguém que não tem o hábito da agenda, ou não consegue visualizar, não consegue se organizar em relação ao horário, sempre diz que não tem tempo de fazer as coisas. Qual é o princípio? Por onde ela deve começar a pensar na gestão do tempo dela enquanto indivíduo e depois em relação à família? Por onde ela começa, Sandra? Bom, primeiro, ela tem que começar a ter uma agenda que permita para ela ter uma visão semanal. Tá. As agendas que têm visão apenas do dia, sabe aquelas que você vira? Sim. Dia 1, dia 2, dia 3. Essas, elas enganam muito o cérebro. O cérebro precisa de clareza mental. Ele precisa saber o todo para que as escolhas sejam feitas, as dores apareçam, mas a frustração não prepondere. Então, a pessoa consegue ter equilíbrio emocional. Então, primeiro passo, compra uma agenda semanal. Tá. Eu chamo essa agenda de agenda águia, porque você vê de Tudo. cima e tudo. De segunda a semana. sexta. Segunda a sábado, perdão. Segunda a sábado. Tá. Então, o primeiro ponto é esse. E daí? E daí você vai colocar nessa agenda, de segunda a domingo, tudo aquilo que para você é fundamental. Tá. Na maioria das vezes, o que a pessoa faz? Ela já destaca o trabalho dela, Certo. o horário de trabalho. Tá. Dentro do horário de trabalho, ela tem que colocar o horário da pausa, o horário do almoço. Muito bem. E aí, ela precisa ir colocando as ações de casa. Não, mas quando a pessoa, num primeiro momento, a pessoa só anota aquilo que é trabalho. Tá. E eu falo assim para a pessoa,
Tá bom, mas você não acorda? Acordo. Mas você não arruma as crianças? Arruma. E elas não vão para a Pra escola? escola. E você muitas vezes não tem que deixar o almoço pronto, o jantar pronto, um lanche mais ou menos organizado, porque as crianças voltam antes de você, o seu próprio marido. E a roupa, quem lava? Você tem alguém que te ajude? Mas Sandra, eu vou colocar tudo isso? Não cabe. Como assim? Mas você não faz? Eu faço. Como você vai dizer para mim que não cabe? Em que horário você tem feito isso? Ah, mas é porque eu chego e eu fico trabalhando até meia-noite. Então você vai escrever que você lava a roupa até meia-noite. Aí você vai escrever que você prepara o almoço, na verdade, às 4 horas da manhã. Que você acordou às 3h30 para você conseguir fazer o almoço. E aí eu pergunto, aí a pessoa começa, nossa, é verdade, eu estava achando que dormia 8 horas por dia, na verdade eu durmo só 4h30, 5. Nossa, Nossa. não, eu não paro para sentar, porque quando eu chego na minha casa eu nem sento. Principalmente as mulheres, né, que têm essa rotina de trabalho fora e trabalho em casa. Então, escrever é o primeiro passo numa agenda semanal. E conforme a pessoa vai colocando, depois ela fala, poxa, então minha vida tá um caos. Mas ela pode melhorar? Quando a gente escreve, Dani, a gente dá uma abertura para uma reflexão maior. Escrever é uma habilidade poderosíssima. Você movimentar, fazer esse movimento de pensamento que é único do ser humano, né? Colocar o polegar opositor em movimento, dar ao dedo anular essa sustentação, todo esse movimento físico da mão aciona caminhos neurais poderosíssimos na nossa mente e faz a mente trabalhar para refletir e ter clareza. Então, se a pessoa escreve e vê, ela começa a ter ideias. Eu tenho lavado roupa 3 vezes por semana, poderia lavar uma vez só. Eu tenho cozinhado isso e aquilo, talvez se eu fizesse as misturas no sábado à tarde. E ela começa a refletir a rotina dela a partir da escrita. Então, começar por aí. E ter sempre a clareza, eu gosto muito de dizer o seguinte: agenda não é diário secreto. Você não põe cadeado em agenda. Agenda não é sua. Ótimo, isso aí eu Né? adorei. Agenda é para todos. A minha agenda, por exemplo, eu tenho a facilidade de trabalhar home office hoje, mas a minha agenda sempre esteve aberta. Todo mundo tem acesso à minha agenda. As pessoas têm que ter acesso, as pessoas da família, principalmente, têm de ter acesso. Porque você pode ser muito organizado e a família não é. Em geral, a família não é. Quem é muito organizado reclama. E aí eu começo um trabalho de, você faz espelhamento da sua agenda? Porque o espelhamento da agenda também é uma decisão séria, são escolhas, Sim. porque você vai ter que ceder, porque você não vai descansar aquela tarde assistindo aquela série da Netflix lá no sábado à tarde e vai receber os amigos do seu filho para comer um lanche ali na sua casa. Então, precisa ficar claro. Mas se você faz isso com antecedência, o seu filho apresenta que vai trazer os amigos, não te avisa de última hora, não tem conflitos tão sérios, né? Não tem frustrações tão evidentes, as emoções ficam ali equilibradas. Então, nós temos que espelhar a nossa agenda na dos nossos filhos. Não, mas eles não têm agenda e eles não querem ter agenda, sou só eu que estou nessa vertente por enquanto. Dialogue. Né? Dialogue, converse. Fala, olha, a mamãe tem aqui, ó. A mamãe vai ter reunião na segunda-feira, no sábado e domingo não rola receber amiguinho em casa. Não, por quê? Porque eu vou ter que fazer um trabalho aqui e ali, mas nós poderemos fazer isso e aquilo juntos. Olha como muda. Completamente. Mas por quê? Porque você tem a visão do todo. E você faz com que o outro também tenha a visão. Exatamente. Exatamente. E precisa, você não a não ser que você more sozinho. Mas eu já trabalhei
mentorei pessoas que moram sozinhas, mas que tinham chefes, colegas de trabalho, que eram extremamente invasivos no tempo deles. Uhum. Então, comece a compartilhar a sua agenda, comece a dizer o que você faz, a sua rotina de trabalho. Espelha, mostra, porque quando a gente mostra, o que está escrito tem mais peso do que aquilo que você fala, né? Sim. E, no caso, esse meu mentorado, ele trabalha com tecnologia, então trabalha para várias empresas. E ele tem, claro, né, a agenda impressa, mas também tem as agendas virtuais. Então, eu orientei, eu falei assim, começa nas suas reuniões, abrir, compartilhar a tua tela e mostrar a tua agenda para a tua equipe. Mostra lá quanto tempo você leva para executar uma ação, começa a mostrar o que você tem feito aqui. Foi transformador. Tanto que ele começou a orientar as pessoas da equipe para poderem fazer agenda da mesma maneira que ele. Porque eles dividiam trabalhos, sobrecarregando a agenda dele, porque dimensionavam o tempo de execução dele muito mais rápido do que na verdade era. Porque ele era muito eficiente. Só que a eficiência dele estava em ele trabalhar muito fora do horário. As pessoas não tinham noção disso. E ele precisou mostrar. Então, não dá para ficar passando tantas atividades. Então, vamos diluir. Você Sim. quer que faça? Então, faça, mas em que dia? Olha, então, a minha agenda está aqui. Onde você quer? O que você quer que eu tire agora? E postergue conscientemente. Ah, eu quero isso. Quero isso. Porque ele vai falar assim, ó, eu procrastinei aquela minha ação. Não, eu posterguei. Eu posterguei. Né? Conscientemente. Sim, sim. É por aí. Então, o espelhamento de agenda é fundamental, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente de trabalho. Sandra, olha só. Você está falando, eu estou indo aqui. Isso quer dizer que se eu tenho uma gestão do tempo, eu consigo gerir, por exemplo, dizer, eu vou dormir. Então, a gestão do sono, que é muito importante. Uhum. Vou fazer alguma atividade física, que muita gente fala assim, não vou fazer porque eu não tenho tempo. Não tem tempo, tem tempo, né? Depois disso, vou me alimentar corretamente, ter os horários corretos para as refeições e não pular nenhuma. Tudo isso é que você está falando, são escolhas. Aquele ditado popular, vou usar aqui, né? Quem quer, acha tempo. Quem não quer, acha uma desculpa. É por aí, Sandra. Eu iria um pouquinho mais a fundo. Eu acho que às vezes a gente é duro demais. Nós, seres humanos, temos o sentimento de culpa sempre muito arraigado. Dá a sensação que nós sim. estamos o tempo todo nos chibateando, Sim, né? sim. Eu acredito que a gestão do tempo deveria ser, inclusive, uma matéria escolar. Eu também acho. Né? Eu trabalhei como professora por mais de 30 anos dentro de escola, dentro de instituição escolar. E eu sempre ajudei meus alunos a dimensionarem o tempo da realização de tarefas, em que momento eles deveriam estudar as tarefas, fazer as tarefas, em que momento deveriam rever, porque às vezes eles não sabem. A gente tem que aprender a gerir o tempo desde o comecinho, da nossa tomada de decisão, da nossa liberdade de tomada de decisão para fazer as coisas, ou que nós temos de fazer algumas coisas. A partir do momento que entra na escola, compromissos são absorvidos pela criança. Então, ela precisa começar a ter noção desse tempo, com muita amorosidade, tudo respeitando a faixa etária, óbvio, né? Mas por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Ter clareza através da escrita, por exemplo, é raro a pessoa ter a consciência de que isso é importante. Tá. Eu desafio muito as pessoas, eu digo sempre o seguinte, nunca acreditem no que eu falo. Pratiquem. Tá. E depois você me manda uma mensagem para dizer se funcionou ou não funcionou com você. Porque o que eu falo
é ciência, Tá. é experiência de vida, mas só vai ter sentido para você se você executar. Uhum. Pega uma agenda, coloca as suas atividades e perceba se você está dimensionando mal o seu tempo. Perceba se você tem colocado muitas atividades no seu dia. A partir daí, comece a exercer uma habilidade de escolha consciente. E veja como que as suas dores e os seus sentimentos de fracasso e culpa passam a existir. E daí você vai ganhar reforçamento. E você, a semana que vem, você vai fazer. Aí depois você vai sentir necessidade de fazer 3 semanas. Aí daqui a pouco você já está fazendo o mês. Daqui a pouco você já pega a sua agenda e já vai até dezembro. Nossa, Sandra, comprei a agenda agora, mas já fiz até dezembro. Porque tem coisa que eu sei que eu quero que aconteça. Porque nada a gente tem certeza que vai acontecer. Nada. Mas que a gente quer, a gente sabe. Então, por exemplo, já o Natal. Eu já tenho mentorado que tem questões familiares que se resolvem, que precisam ser resolvidas e que já está decidindo o Natal. Nós estamos em agosto. Os panetones também já estão nos supermercados. Já. Então, os panetones já instigaram essa reflexão. Sandra, o Natal tá aí. Então, é um problema para você? Começa a conversar com os parentes, com as pessoas envolvidas, onde será a festa, onde poderia ser esse ano. Nossa, está tão longe, mas o panetone já chegou, faz a brincadeirinha e joga. Uhum. Você verá quanto isso vai te acalmar. Imagina você que tem um conflito sempre na festa de Natal e agora você já começar a resolvê-lo. Você tem 4 meses para viver com mais tranquilidade. E sem ansiedade, né, Sandra? Exato. E a habilidade da escrita? Quando você vê escrito, lembra? Acho que eu até cortei minha fala. Tudo aquilo que se escreve tem mais peso. Sim, sim. Então, a agenda, ela serve para isso. E alguém poderia dizer assim, poderia aqui nos ouvindo agora, poderia dizer, Sandra, e uma agenda virtual teria o mesmo impacto? Eu ia te perguntar isso. Tem, quando você sabe usar muito bem a impressa. Eu desconheço uma pessoa de alta performance e boa gestora do seu tempo que não tenha uma agenda impressa. Ela tem 2, 3 modelos. Ela tem a Google Agenda, ela tem o Trello, ela tem isso, tem aquilo. Tem. Mas a impressa é fiel, está ali. Por quê? Porque ela tem menos espaço. Ela não abre tantas abas. E o fato de não abrir tantas abas, ela permite que você faça escolhas mesmo. Ai, Sandra, que bom que você está Porque falando isso. o mundo, né? O Senhor Tempo, Deus Tempo, ele não vai dar folga para você. Não, Acho que você tem que ajustar aqui o o seu meu cabelo aqui. Mas, ô, Sandra, veja só. Eu sou daquelas que Isso, ficou ótimo. só uso a agenda física. E eu também. Não sei usar aquela virtual. Me Olha, confunde aquela virtual. a virtual, ela funciona muito bem para você espelhar só os compromissos. A agenda física, desculpe-me, ela deve ter sempre todas as suas ações, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, eu acordo às 5 da manhã, faço minha higiene pessoal, a minha meditação e a minha oração às 5h30, às 6 horas eu me desloco para a minha atividade física. Ou às 5h30, 5h15 eu me desloco para minha atividade física, às 6 horas minha atividade física, eu volto, meu banho, meu café. Nossa, Sandra, você anota tudo? Anoto. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai se deixando levar pela mecânica da vida e a gente toma banho como se estivesse colocando lixo na lixeira. A gente deixa a água jogar na gente, assim, ó. E a água tem um poder fenomenal sobre a pele humana. Nós somos 70% água e temos contato com água muito pouco. Nos hidratamos muito menos, na maioria das vezes, do que devemos. Nós nadamos pouco, nós temos pouquíssimo contato com água. Veja, a maioria do seu corpo é água e você tem pouco contato. Não faz uma
já não causa um certo estranhamento? Sim, Então, sim. o banho é uma oportunidade. E banho, desde lá, dos primeiros momentos de uma civilização, ele sempre foi tido como um momento sagrado. Uhum. Nós perdemos o momento sagrado do banho. O contato da água com o nosso corpo, essa grande metáfora e verdade de uma higienização. Uhum. E aquele momento é único e exclusivamente seu. E de repente você vê que você deixou 5 minutos para o banho. Ou que você fica meia hora no banho, mas que você está lá pensando no trabalho, então você não exercita o momento do banho. Você leva o Então, celular no banho. Tem gente que leva o celular no banho. sim, pois é, olha que coisa. A água libera algumas substâncias químicas e elétrons e uma série, não vou saber dar Sim. os nomes, né, dos elementos íons que conectam com o seu corpo. Imagina isso misturado com toda a energia de um aparelho eletrônico que é incrível, Uhum. maravilhoso, nos serve, Sim. mas não no Não, banho. no banho. Então, esse é um outro momento. O banho, eu não sei você, mas eu já tive ideias incríveis Incrível. tomando banho. No banho. E todas as pessoas têm. Veja, se você tem ideias incríveis no banho, o banho não é um momento sagrado, importante, que você deve preservar. Então, as pessoas colocando a sua rotina, escrevendo com detalhes, ela vai se dando conta de que ela não se alimentou adequadamente, de que ela não fez pausas, por isso ela está tão cansada ou com tanta fome quando ela chega em casa. Porque o corpo tem disso, ele entende cansaço como fome. Porque você está cansado, você não pausou tanto, não respirou da maneira adequada, então ele quer alimento. E ele vai querer o quê? Carboidrato, Uhum. gordura e açúcar, não é? É Uhum. isso que ele vai pedir. Exato. E aí você sobe de peso. Por quê? Porque você não tomou seu banho adequadamente, não respeitou seu horário de café, enfim, não se alimentou nos momentos. Olha, eu tenho 2 horas de almoço. Ok, o que você faz nas 2 horas de almoço? Muitas vezes a pessoa não come, ela tem 2 horas e não come. Já aconteceu. Por quê? Porque ela está trabalhando no celular, né? Para o algoritmo, para o Instagram vender, para o Facebook vender. Ela está trabalhando para eles. Olha que incrível. Não é para a empresa dela. Ela está trabalhando gratuitamente para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok, para o Twitter. Nossa, essa não é verdade. E é assim, então, que nós gerimos o nosso tempo, tendo clareza da nossa rotina, fazendo uma anotação consciente para a gente ter consciência e ir refinando aos poucos. Quanto tempo eu levo, Sandra, se eu começo a fazer essa anotação consciente da minha rotina diária durante a minha semana? Eu levo mais ou menos para poder melhorar a minha rotina. Geralmente, depois de umas 4, 5 semanas, a pessoa já se vê tomando decisões bem mais assertivas na rotina diária dela. Leva tudo isso? Leva, Leva. leva. É trabalhoso. É por isso que muita gente desiste da agenda, né? Então, não pode desistir. Você quer mesmo se curar? Tem que tomar o remédio. Uhum. Você quer mesmo melhorar a sua respiração, sua resistência física? Tem de praticar uma atividade física. Então, você quer mesmo gestar bem seu tempo, ter alta performance nas ações mais simples do dia a dia, que é demandar tempo para aquele abraço gostoso, aquele olho no seu filho, no seu esposo, na sua esposa? Precisa trabalhar para que isso ocorra. Precisa demandar energia e esforço. Ai, que bálsamo, Sandra. Ai, a gente fica ouvindo aqui. Ai. Então, teve algumas pessoas que falam assim: nossa, Dani, em um dado momento, na nossa conversa anterior, você falou assim: olha, é o seguinte, se você tem X atividades no dia e você quer dar conta de todas elas, independente de qual a sua rotina, você precisa pelo menos acordar meia hora mais cedo.
Se você quer, por exemplo, não tenho onde, como caminhar. Não, acorda meia hora mais cedo, se organize, acorde meia hora mais cedo, vá caminhar 20 minutos, que seja, mas faça alguma coisa. E aí, nossa, Dani, mas como que eu vou conseguir? É como você disse, no começo vai ser difícil, mas a gente tem que fazer as escolhas, né, Sandra? Essa questão de acordar mais cedo, ela tem a ver muito menos com força de vontade Hum, e mais com gestão do tempo. tá, Acordar demanda dormir. isso. Muitas vezes a pessoa quer acordar mais cedo e ela fala, mas eu tento, mas não consigo. Mas como você tem dormido? Uhum. Como tem sido o seu ritual para ir dormir? E como tem sido sua noite de sono? Porque muitas vezes, não, eu durmo super bem, Sandra. Olha, eu caio na cama e desmaio. Poxa, se você desmaia, já não vai dormir bem, né? Por quê? Porque você não relaxou seu corpo, porque você não trocou uma boa ocitocina com o seu parceiro. Rola abraço ali, né? Rola e aí, como foi seu dia agora na cama, amor, né? Tem uma boa noite de sono. Como que você trabalha a sua espiritualidade? Não estou falando em religiosidade, Sim, estou falando em espiritual. absolutamente. Como você conecta com, O poxa, divino. esse dia que acabou nunca mais virá, Hum. né? Eu tenho consciência de tantas coisas que aconteceram no meu dia, as coisas boas e as coisas ruins. Eu consigo fazer uma boa análise. Você analisa o dia que você viveu. Esse tempo e essa maneira de ir para a cama é que vai garantir a sua qualidade de sono e que vai permitir que você no dia seguinte acorde disposto. Talvez até depois de um tempo conseguir acordar 15 minutos mais cedo. Mas experiência própria, Dani, com os mentorados que já passaram por mim, as pessoas não acordaram mais cedo. Elas dormiram mais cedo, Hum. né? É É diferente. Olha diferente. como muda tudo. Completamente. Sandra, mas então eu vou ter de dormir 9h30, 10 horas? Isso mesmo. Vai. Vai. Você precisa fazer algo para deixar para as crianças ou para você mesma. A dinâmica da casa precisa acontecer mesmo. O trabalho exige, aí tudo bem. Então vamos analisar tudo isso Uhum. para ver se você consegue antecipar. Do contrário, é o horário. Tá bom, 10h30, ok. Uhum. Primeiro porque você já dá uma oportunidade para o seu corpo, para ele respeitar o escurecer e o amanhecer. É para ele ter um tempo mais longo, né, de funcionamento, né, até neuroquímico, porque o nosso corpo, quando dorme, não morre, tá? Porque as pessoas acham que dormir, apagar, tudo para. Não para. É na hora que você dorme, que a sua glândula pineal, no escuro, ela começa a ajudar o seu intestino a trabalhar com aquelas neuroquímicas, serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, elas sobem, elas descem, né? A química aqui é que começa a fazer acontecer. Então, o nosso corpo, quando dormimos, ele nos alimenta, ele nos fortalece, ele nos ajuda para amanhecer. Então, se você tem uma péssima noite de sono, não está só no plano mental, ele está no plano físico, no corpo. Então, por isso que é muito importante respeitar a hora de sono e respeitar a hora de ir dormir. Então, muita gente, sim, depois que começa a gestar melhor o seu tempo, passa a dormir mais cedo e não acordar mais cedo. E sobre atividade física também tem uma coisa muito importante, Dani. Muitas vezes a gente pensa que a atividade física ela precisa estar fora de casa. Ela precisa estar na academia, na rua. É ótimo, é maravilhoso. Sim. Eu pratico isso, eu pratico pilates, eu pratico yoga só que em casa, eu caminho, eu faço academia para pratico musculação, né? Vou à academia para fazer musculação. Sim, é muito bom, até para o convívio social, enfim. Mas
Se você não tem tempo, não é seu momento, porque eu também já passei por esse momento, que eu não tinha condições de estar fora. Dentro de casa dá. Começa com 1 minuto, Tá. alonga, espreguiça na cama, sai da cama e espreguiça, né? Solta o ombro, relaxa, movimenta a mão, movimenta a pé, sentadinho ali na beira da cama. Quem senta na cama antes de levantar? Quase A maioria ninguém. já pula. Já pula? Então, toma consciência disso. Você pula da cama. Então, uma atividade física é espreguiçar. Olha que louco, né? É espreguiçar é atividade física. Poderosíssima. Né? Quando você sentar no seu sofá, sente toda a sua coxa encostada no assento. Sente as suas costas, né, tocando o seu sofá, o encosto do seu sofá. Isso é atividade física. Ô, Sandra, mas aí você não está falando de emagrecer. Mas peraí. É outra coisa. É outra questão. Então, quando você vai preparando o corpo para perceber o corpo, você já vai dando gatilhos para a sua predisposição para fazer uma atividade de maior impacto, de maior esforço. Descer uma escada e buscar o pão na padaria a pé e não de carro. Então, essas dicas que todo mundo acha lindo e bonito, mas não faz, é que faz a diferença. Então, eu digo sempre na gestão do tempo, tem muitos livros maravilhosos, incríveis. Terminou de ler o livro. Muita gente chega para mim, Sandra, eu já li o livro A, B, C, D. Verdade. E o que você pratica do livro A? Não, na verdade, Sandra, eu ainda não consegui colocar em prática. De que adiantou? Né? Então, na gestão do tempo e a alta performance está nisso. A alta performance não está no seu resultado 1000%. A alta performance está no fazer. 1%. Executar. Um pouquinho de cada vez. É aí que está a alta performance. Porque é assim que você se prepara para um pouquinho a mais no dia seguinte, um pouquinho a mais, até você estar dormindo num horário adequado, acordar num horário adequado, não acordar e não ir fazer aquela atividade física, mas entender o motivo e acolher-se, não se culpar. É assim que se faz o movimento da gestão. Sensacional, Sandra. Veja, tudo que é bom dura pouco. Ou melhor, o tempo suficiente para ser inesquecível. Nós estamos caminhando para o final. Algo que eu não tenha perguntado, que você queira falar. Eu acho que, para quem não te conhece, principalmente na sua rede social, você coloca dicas diárias que eu acho sensacional. Todo dia eu abro lá para ver qual é a sua mensagem. Sempre de muita positividade, mas sempre fazendo com que nós refletimos sobre o dia. As suas mensagens também ali que você coloca, né, os textos ali, os vídeos, sempre são muito cirúrgicos nesse sentido. Mas alguma coisa, Sandra, que de repente você acha que é interessante ou você repetir ou colocar que eu não tenha perguntado? O tempo é seu, fique à vontade. Dentro da gestão do tempo e da alta performance e dessa melhora de qualidade de vida, muito se fala em meditação. Certo. E eu não só acredito como vivo o processo meditativo. Então, eu queria trazer uma reflexão aqui que eu faço da meditação. Diga. O que é meditar? Meditar é você buscar o silêncio ou movimento, porque você tem a meditação passiva e a meditação ativa. Buscar o silêncio ou o movimento de forma intencional e consciente. Então, quando a gente pensa a meditação desta maneira, a gente vê o valor que ela tem. Então, quando você sentar diante do seu filho, sente com intenção. Eu quero sentar para olhá-lo. Eu quero sentir o cheirinho dele. Eu quero observar esse sorriso que nesse formato um dia vai desaparecer, vira outro.
mas eu quero guardar na minha memória esse olhar, esse sorriso. E aí, quando você estiver ali, conscientemente respire aquele momento. Isso é meditação. Isso é alta performance. Isso é entender o estado de presença dentro do tempo. Eu gostaria de dizer isso. Que as pessoas pratiquem a meditação intencional e consciente. Tô sem palavras. Gente, nem sei o que dizer. Bom, eu vou encerrar com essa reflexão surreal, mas necessária, que todo mundo precisa fazer. Todo verdade. mundo precisa fazer. É necessário no dia de hoje. Então, queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Para quem acompanhou a gente aqui até aqui, essa é a sensacional Sandra. Eu não minto em nada quando eu digo que ela é sensacional. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Dani. E espero realmente que as palavras toquem o coração das pessoas e as ações delas. Muitíssimo obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, Sandra. Um Obrigada. beijo a todos vocês. Nós vamos brindar aqui, Sandra, a sua vinda. Obrigada. Saúde. Saúde. Beijo a todos vocês. Tchau, tchau.